Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero trazer algo antes de vocês assistirem esse vídeo, que é um narcisista falando ali algumas coisas referente ao título desse vídeo, vocês já vão entender nos detalhes. Mas antes disso eu quero falar com vocês algo muito importante. Peço que vocês percebam, façam aí a análise de vocês, com base no que eu tô aqui já avisando vocês em referência ao que eu observei. Ok, parece que ele tá até ajudando a gente, né? Dando dicas, como você fazer isso, o que mais vai deixar um narcisista mal, Ele tá ali o tempo todo motivando, estimulando, incentivando, trazendo aquele sentimento de revolta, de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, de pagar o mal com o mal, mas de uma forma mais ou menos sutil, ok? Então observem isso daí, porque, gente, narcisista, ele não faz nada, eles não fazem nada de bom sem segundas, terceiras intenções. Então, quando eles estiverem ajudando ou parecendo ajudar, pode ter certeza que é para ganhar algo em cima disso, em cima de você, ok? Sempre é sobre eles, tudo é sobre eles, para eles, ok? Então, entendam que narcisistas não pensam, não sentem, não funcionam, não reagem como nós. Eles seguem as trevas, nós seguimos a Deus, a luz divina. Não tem temor a Deus ali. Inclusive, eu quero falar para vocês que o último vídeo, que se você não assistiu, assiste lá, que ele fala qual o tipo de pessoa que eles não conseguem controlar, que são as pessoas autênticas, pessoas que sabem quem são, pessoas que têm a sua identidade firme e forte no Senhor. É questão de pouco tempo, eles não conseguem. Eles até tentam, tá? Porque é um desafio para eles, principalmente se for sociopata, psicopata, eles gostam do desafio. Mas aquela pessoa autêntica, aquela pessoa que já tem a sua identidade firmada no Senhor, já tem sua mente renovada na palavra de Deus, uma filha, um filho de Deus, com discernimento de Deus, não tem como eles fazerem nada. Por quê? Porque já foi curada as feridas, já foi tratado no Senhor, já fez terapia, já curou a criança interior, né? Tudo isso já foi feito, então eles não conseguem, não tem brecha para entrar. E esse é o ponto de vocês estarem aqui recebendo essas informações, buscando essa conscientização, já que Deus nos revelou. Por quê? Porque eles não vão ter mais como entrar. Muitas coisas, muitas crenças que nós temos, que nós pensamos, nossa, mas eu não quero ferir a pessoa, então eu não vou bloquear. Eu tentei fazer isso um tempo, eu vou no efeito tartaruga, e aí uma pessoa falou pra mim, se você continuar fazendo isso, a pessoa vai continuar vindo atrás de você, vai continuar te mandando mensagem, porque eles não têm limite, eles não estão nem aí. A gente teria vergonha de fazer algumas coisas que eles fazem, né? Mas é porque eles estão querendo ganhar. Para eles tudo é um jogo, então não importa se é vergonhoso ou não, o que importa é que eles consigam fazer com que você continue lá. Então esse cara do vídeo de hoje, ele vai tentar estimular, motivar as pessoas a quererem se vingar. Por quê? Porque se você faz isso, eles ainda estão com você aqui, ó. Eles querem isso, porque aí você vai baixar na energia que eles estão, e eles só conseguem nos afetar, o inimigo só consegue nos tirar do sério se você baixar o nível na mesma energia que eles estão. Se você seguir seu caminho, se você entregar a Deus, porque Deus é o nosso vingador, Ele é justo, Ele diz, não se vinguem, perdoem e deixa que a vingança pertence a mim. E aí você segue rumo ao propósito maior de Deus na sua vida, sem distração, sem sentimentos negativos, sem querer fazer justiça com as próprias mãos, porque muitos de nós temos ferida da injustiça, e as outras também, as 5, né? Eu tive as 5. Mas uma vez que você está em Deus, que você começa a clamar ao Senhor, que você começa a viver do Espírito e não da sua carne, porque vontade dá muitas vezes, mas aí você vai ou não fazer aquilo, vai depender das suas escolhas. Eu escolhi seguir a vontade de Deus, e para isso a gente tem que renunciar a muita coisa, tem que orar e tem que continuar firme no Senhor, para ter o domínio próprio, porque a gente sabe que isso daí não é fácil não, é um dom do Espírito Santo.
tá bom? Tem que buscar continuar nesse caminho, mas ele vai trazer essa coisa, faça o mesmo, né? Deixa ele sentir na pele. Se ele te ignorar, ignora ele. Muitas vezes nós fazemos isso sem nem saber que estávamos lidando com um narcisista. Eu já fiz, mas não por mal, porque Deus olha a intenção do coração. Muitas vezes nós fazemos coisas até como tratamento de silêncio, não é para fazer um mal, para causar uma ferida, para rejeitar a pessoa como eles fazem, mas sim para nos guardar, nos proteger, para a gente ter um tempo para respirar e entender o que está acontecendo ali. Mas ele aqui está falando, faz igual, né? Eu cheguei até a trair quando eu estava namorando com um narcisista, há muitos anos atrás, ainda não tinha Deus na minha vida. Quer dizer, eu passei por cima de princípios, de valores que eu tinha, porque eu já estava na dissonância cognitiva, né? Mentindo para mim mesma, já estava no vínculo traumático, no vício ali. E para não ficar tão humilhada na história, eu fui também, fiquei com outros rapazes. E ele, depois disso, também nunca mais me contou, né? Que antes ele me contava só para ver o meu olhar de tristeza, meu sofrimento, e de ver que ainda assim eu ainda continuava lá com ele. Mas graças a Deus o Senhor me levou para o outro lado do mundo e hoje estou aqui, ó, gravando vídeos para ajudar vocês também. Compartilhe, gente, que isso é muito importante. Pronto, eu já vou pôr o vídeo para vocês assistirem, mas eu quero falar mais algumas coisinhas que ele traz ali também. Ele tenta pôr um medo. Lógico que ele não ia falar só isso, porque qualquer pessoa que já está liberta ia ver esse conteúdo, né, ouvir o que ele tá falando, ia pensar assim, nossa, então eu vou fazer isso, né, isso é... Porque no início dá essa vontade mesmo. É só Deus por nós, pra gente não seguir com isso. E não cair na armadilha deles, né. O que eles querem é que a gente reaja mesmo, porque enquanto a gente reage, gente, a gente ainda tá lá. Eles ainda estão com controle sobre nós. Eles ainda se sentem poderosos e importantes porque basta você dizer um não ou você falar umas verdades que merece ouvir. Pronto. Ele sente que ele ainda está no poder porque você está lá. Você ainda se importa. Porque quando você não se importa mais, você vira as costas e não olha para trás. Né? Você não consegue nem mais ver essa pessoa na sua vida. Você não quer, você quer distância, como Deus ensina. Deixe-os, afastem-se. Desejamos o melhor, perdoamos, mas não traga de volta para sua vida e não deixe brechas ali para ele voltar ou ela voltar, ok? Ele vai tentar pôr medo, intimidar, porque aí o que ele fez no vídeo, vocês vão ver. Aí ele fala do contato zero, ele fala do bloqueio e tudo, porque senão ia ficar muito na cara do que ele estava fazendo. É assim que o inimigo faz, ele traz um pouquinho de verdade misturada com um monte de mentira para ganhar a tua credibilidade, para você então acreditar naquilo e querer fazer aquilo que ele tá te dando a dica das trevas. Não, gente, Deus ensina a gente a só cuidar de nós. Numa situação dessa, cure-se, cuide de você, das suas feridas, dos seus traumas. Cuide de você, siga a sua vida no foco, vivendo o propósito de Deus. Isso é o que vai fazer com que o narcisista realmente fique mal, porque isso tira todo e qualquer controle sobre você. Não tem mais você lá. Não tem mais brecha, porque eles não param enquanto você deixar ele voltar ou ela voltar. Contanto que naquele caso que eu falei pra vocês, ali eu aprendi uma grande lição quando essa pessoa me falou isso, porque eu vi realmente, eles não têm limite. Eles estão nem aí. Então o efeito tartaruga que eu tava tentando, porque eu não queria, né, aquela coisa, ai, mas eu vou estar sendo ruim, eu não consigo tratar alguém assim. Gente, você não tá fazendo nada de errado, você tá cuidando de você, obedecendo a Deus. Você não está fazendo nada de errado, mas as feridas, aquelas coisas que já foram projetadas em nós, aquelas mentiras que nós escutamos, que entrou na nossa mente, muitas vezes foi pro coração, você acha que você está sendo ruim, porque você ouviu alguém falar isso pra você, mas não era você sendo ruim, e sim a projeção do ruim que estava na pessoa, falando pra você como se você fosse a pessoa ruim, ok? Então não caia nessa armadilha. Então ele vai tentar ali falar, olha, o contato zero é melhor, mas ó, tome cuidado, porque eles podem chegar, tirar a sua vida. Muitos deles vão te perseguir, vão aparecer no seu trabalho, vão ficar lá até capaz de chamar um detetive para investigar tudo sobre você. Pois então eu já digo para vocês, não temas. Sejam prudentes como as serpentes, isso sim, porque Deus ensina. Mas não temas. Faz o que Deus falar para você fazer, Deus confirmou, Ele vai dar tudo o que você precisa para você fazer o que for preciso para fazer, Ele vai levantar pessoas e coisas que você precisa para sair desse lugar.
E outra, a lei aqui também existe, tá? Não é só a lei divina, existe a lei aqui na terra para honra e glória do Senhor, que levanta pessoas que são filhos dele, filhas dele, para fazer a lei aqui também funcionar. E, no caso, medida protetiva é uma delas. E outra coisa, stalking é crime, a pessoa fica te perseguindo, você tá num lugar, a pessoa tá lá, você guarda provas, mensagens, grava tudo, tira foto, onde você tá, apareceu o ser, você tem provas. Estou sendo stalkeada, é crime, 6 meses a 2 anos de cadeia, ainda tem que pagar lá a fiança, sei lá o nome do negócio lá, a multa. Então é isso, conhecimento liberta. E aí você se posiciona e não tem medo não, ok? Mas seja prudente como a serpente. E tem casos que você não pode nem avisar que tá saindo, você vai e nem tchau você dá, ok? Não tenha medo de bloquear. Deixa a pessoa, não vai gostar? Não vai, mas e aí? Pronto, bloqueia. Se ficar perseguindo, você já sabe o que fazer, ok? Então ele vai várias vezes falar, olha, tome muito cuidado, parece que ele tá super preocupado com a gente, tá? Não, olha, eu tô preocupado, toma cuidado, né? Tá preocupado nada, ele quer mesmo é pôr medo, pra dar gatilho nas pessoas, entende? Tá repreendido em nome de Jesus. Então não dê nem um segundo do seu tempo, da sua energia, tentando revidar o que esse ser, que essa criatura fez com você. Fica firme no Senhor, que você vai ver que a vitória é garantida. E aí o inimigo, o narcisista, ele não vai acreditar. Aí sim ele vai sentir totalmente um nada, né? Por quê? Porque não tem mais poder sobre você, sobre a sua vida. Não. E não tem como ele continuar lá, se você fechou todas as portas. Enfim, foram essas observações que eu fiz, que eu consegui encontrar nessa fala, né, desse narcisista. Mesmo o outro que eu falei no outro vídeo que eu fiz, o último, antes desse, que ele fala, ele é psicólogo, e ele fala ali, né, olha, isso e aquilo, faça isso. Gente, são dicas reais, porque eles são falsos moralistas, eles vão falar o que eles sabem que é o certo, eles só não vivem e fazem aquilo na vida deles, né, não colocam em prática. Então parece que, nossa, ele tá ajudando. É o interesse dele, interesse de ajudar. Por quê? Porque ele quer algo de volta de você. Só Deus sabe das intenções do coração. Mas de todo jeito, o que eu trago aqui, extraio aqui, é o que a gente pode trazer de melhor para nós no sentido de conhecimento, de entender como funciona a mente de uma pessoa narcisista e quais as intenções que eles têm ali por detrás daquilo que parece ser lindo e maravilhoso. Então aproveitem agora, assistam e depois deixem aí seu comentário se você também observou o que eu observei e se vocês têm algo a mais que vocês também observaram, para quem vier depois possa aí aprender também com o que você deixar aí de informação. Fiquem com Deus, beijo no coração e até o próximo vídeo, que será um relato gigante do jeitinho que vocês amam. Até lá! Então qual é a pior coisa que você pode fazer a um narcisista? Tipo, a pior coisa, aquilo que vai causar neles a maior dor emocional, não física, galera. Sou um narcisista diagnosticado. Pessoas narcisistas, pessoas tóxicas odeiam quando esse tipo de coisa acontece. Qual é a pior coisa que você pode fazer a um narcisista? Uma das piores coisas que você pode fazer a um narcisista é igualar a energia deles. Dar a eles uma dose do próprio veneno. Literalmente trate-os exatamente da mesma maneira que eles estão te tratando. Pessoas narcisistas odeiam isso aqui, galera. Odeiam isso com uma paixão crua e ardente. Odeiam, detestam, simplesmente não suportam. Tipo, muitas pessoas me perguntam, tipo, os narcisistas sabem que estão te tratando mal? Faça o mesmo com eles. Faça com eles as mesmas coisas que eles estão fazendo com você. E veja como eles reagem. Veja se eles gostam. Veja se eles curtem. Na maioria das vezes, eles não vão gostar. Na maioria das vezes, eles não vão curtir. Na maioria das vezes, eles vão ficar sentados ali mesmo. E na maioria das vezes, vão ficar com raiva de você. Quando você dá a eles uma dose do próprio veneno, eles geralmente cospem de volta. Quando você dá a eles uma amostra do próprio veneno, eles cospem de volta. Porque eles sabem que não é bom. É por isso que eu continuo dizendo às pessoas para igualarem a energia deles. Agora deixe-me recuar um pouco. Quando digo para igualar a energia deles, não estou dizendo para você fazer exatamente a mesma coisa. Porque se eles estão te traindo, não estou dizendo para você sair por aí e trair de volta. Embora alguns de vocês possam fazer isso, né? Você pensa bem, eu tive que trair de volta. Eu tive que dar a eles uma dose do próprio veneno. Eu queria vê-los chorando. Eu queria vê-los feridos. Olha, trair de volta pode fazer você questionar sua própria moralidade e fazer você se sentir mal consigo mesmo. Você realmente não precisa trair de volta, apenas deixe-os. Isso sim é igualar a energia deles. Deixe-os. Não os aceite de volta. Não se reconcilie com eles.
Iguale a energia deles. Dê a eles uma dose do próprio veneno. Eles estão te dando o tratamento de silêncio. Dê a eles o tratamento de silêncio. Eu sei que isso parece desafiador. Eu sei que parece mesquinho, galera. Você não precisa fazer isso, mas estou apenas dizendo. Isso é o que é a pior coisa que você pode fazer com eles. Mas se eles estão te bloqueando emocionalmente, bloqueie-os de volta. No final das contas, quem se importa se eles estão te dando o tratamento de silêncio, devolva na mesma moeda. Quem diabos são eles para te dar o tratamento de silêncio e parar de falar com você? Que diabos? Por que diabos a voz deles importa mais do que a sua? Certo? Por que a voz deles importa mais do que a sua? Por que a linguagem deles é mais importante? Por que a capacidade deles de se comunicar importa mais do que a sua? Não! Claro, pessoal, vocês têm que tomar cuidado porque alguns desses canalhas vão ficar com raiva de vocês e tentar agredi-los ou machucá-los, ou alguém pode até tentar tirar a vida de vocês, certo? Então é claro que você tem que ser cuidadoso. É claro, você tem que se manter seguro. Claro que você tem que se proteger no final das contas. Então no final das contas, por que as palavras deles importam mais? Por que os comportamentos deles? Por que as ações deles importam mais? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como se tivéssemos igualado a energia, estamos revidando. Qual é a pior coisa que você pode fazer? Dar a eles um pouco do próprio veneno. De jeito nenhum, eles não estão respondendo às suas mensagens de texto em tempo hábil. Não responda a essa porcaria em tempo hábil, mas eles ficam furiosos. Então é claro, mais uma vez, use o bom senso para ficar seguro. Eles se importam com você ficando bravo quando você não responde? Eles se importam com você ficando bravo quando eles não respondem a você? Não. Que se dane isso. Se você não responder em 1 minuto, você automaticamente traiu? Não. Não tenha pressa. Essa é a pior coisa que você faz com eles. Eles não entendem, é claro, isso vai deixá-los com raiva. Novamente, pessoal, vocês têm que ficar seguros. Você tem que ter cuidado. Não, eu não estou tentando machucar ninguém. Eu só estou dizendo a vocês as maneiras como podem se vingar dele. A pior coisa que você pode fazer com um narcisista é expô-lo. Você definitivamente pode expô-los e isso certamente vai irritá-los, certo? Expor esse narcisista é provavelmente uma das piores coisas que você também pode fazer, certo? Isso realmente é. Isso realmente é uma das piores coisas que você pode fazer com um narcisista. Expô-lo pelo que ele realmente é. Você não está mentindo sobre eles. Você não está inventando coisas. Você está apenas expondo-os pelo que eles realmente são. Você está expondo-os pelo que eles realmente fazem. Você está denunciando-os pelo que eles, como eu disse, você está denunciando-os por algo, você está dizendo a verdade. Como se você tivesse que ter cuidado ao dizer a verdade, porque expô-los é absolutamente uma das piores coisas que você pode fazer. Simplesmente é. Uma dessas coisas é que eles temem a exposição. Eles temem que você diga exatamente o que, conte a todos exatamente o que eles fizeram, o que novamente é outro sinal de que eles sabem o que estão fazendo com você. É ruim. Se eles não achassem que era ruim, por que estão tentando esconder? Por que eles estão tentando tão vigorosamente esconder isso? Se eles não acham que é ruim, isso também é algo a se considerar. Se eles não acham que é ruim, por que estão tentando tão vigorosamente esconder isso? Uma das piores coisas que você pode fazer, outra pior coisa que você pode fazer com eles, pessoal, é cortar todo o contato. Ficar completamente frio. Ignore-os completamente, corte o contato no aniversário deles. Isso vai absolutamente devastá-los. Você cortar contato com eles literalmente vai deixá-los loucos. Isso vai deixar a maioria deles fora de si. Alguns deles vão fingir que não se importam. Alguns deles podem realmente apenas usar você. Alguns podem realmente querer que você vá embora e corte contato para que possam encontrar uma nova fonte de atenção. Mas a maioria deles absolutamente não consegue ficar sem contato. A maioria dos narcisistas não suporta que você corte o contato. Eles odeiam isso porque significa que você está no controle. Isso significa que você tem o poder. Isso significa que tudo está a seu favor. É assim que realmente acontece. Entende o que quero dizer? E eu digo isso às pessoas o tempo todo. Cortar o contato é provavelmente a arma mais eficaz. Você corta o contato provavelmente, especialmente se for de forma abrupta, e eles não souberem. Claro, mais uma vez, pessoal, eu preciso usar esses avisos. Obviamente, cortar o contato é difícil se você tem filhos ou negócios. Se você tem coisas que precisa manter, ficar sem contato é muito difícil. Então, reduzir o contato pode ser quase tão eficaz, certo? Mas cortar o contato completamente é o mais eficaz. Reduzir o contato pode ser quase tão eficaz. Cortar o contato tem o efeito máximo, porque eles automaticamente vão pensar que você está com outra pessoa. A mente narcisista deles automaticamente assume que você está com outra pessoa. Não pode ser o fato de que você está simplesmente infeliz e quer ficar sozinho, certo? Como se eles não pudessem simplesmente assumir que você tem outra pessoa, e alguns deles podem explodir. Alguns deles porque perdem o acesso a você, porque perdem esse tipo de controle sobre você. Alguns deles podem realmente perder a cabeça. E quando eles perdem a cabeça, a coisa fica séria, pessoal. Vamos ser realistas. Quando eles explodem, a situação fica realmente tensa. Literalmente porque cortar o contato é provavelmente uma das piores coisas que você pode fazer a um narcisista. Tipo, sem contato mesmo. Veja, é por isso que você ouve tanta gente falando sobre cortar o contato, pessoal. Acho que cortar contato é um dos termos mais pesquisados no campo da cura do narcisismo e abuso narcisista. Cortar o contato é absolutamente parte disso, certo? Cortar o contato é absolutamente uma grande parte desse tipo de coisa. Uma grande parte de tudo que acontece. Uma parte enorme disso. Um grande obstáculo. Entende o que quero dizer?
Um abuso narcisista. Então, os narcisistas não querem que você corte o contato porque eles perdem o controle. Eles perdem o acesso. Eles perdem esse suposto poder. E às vezes todos esses pensamentos passam pela cabeça deles. Então cortar o contato pode absolutamente deixá-los loucos a ponto de começarem a perseguir você. Eles aparecem no seu trabalho, enviam e-mails pra você em todo lugar. Eles estão tentando ir atrás de você. Eles vão aos restaurantes que você frequenta, esperando por você. Alguns deles podem realmente contratar um detetive particular. Corte o contato, ignore-os completamente e desapareça como se você tivesse sumido da face da terra. Puxa, isso realmente tem um efeito sobre eles. Eles acham que você está vivendo feliz para sempre, e isso vai ficar martelando na cabeça deles. Mais uma vez, tenha cuidado ao usar todas essas táticas. Seja cuidadoso e mantenha-se seguro.